A parceria entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o programa Domingão com Hulk da TV Globo chegou ao fim após a conclusão da primeira fase do projeto voltado à cobertura da Copa do Mundo. O encerramento foi oficializado através de trocas de mensagens nas redes sociais, onde tanto Luciano Huck quanto a influenciadora enfatizaram que o compromisso inicial previa apenas essa etapa do torneio. A participação de Virgínia na atração televisiva gerou intensa repercussão nas redes sociais, marcada por críticas ao desempenho da influenciadora e ao formato do quadro apresentado. Analistas do setor apontam que o desfecho pode ter sido influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a recepção negativa do público, a falta de uma estrutura narrativa sólida, o chamado *storytelling*, e uma declaração feita pela própria influenciadora, na qual afirmou que seguia estritamente as orientações da produção do programa. A comparação entre o conteúdo produzido por Virgínia e o estilo tradicional de condução de Luciano Huck tornou-se um ponto central nas discussões sobre o caso. Enquanto o apresentador utiliza elementos clássicos de roteirização com início, meio e fim bem definidos para conectar histórias e personagens, o quadro da influenciadora foi apontado como fragmentado e carente de uma linha condutora clara. A percepção geral é de que, embora a influenciadora possua um forte apelo de engajamento no ambiente digital, a transição para a linguagem televisiva exigiria uma adaptação técnica e narrativa que não se consolidou durante o período de exibição. Apesar das críticas, especialistas consideram que a experiência serviu como uma estratégia de exposição para a influenciadora, permitindo que ela alcançasse um público diferente do habitual. No entanto, o desafio permanece em alinhar a presença midiática com a entrega de um produto que sustente a audiência televisiva. Após o encerramento das atividades no programa, Virgínia retomou sua agenda de viagens internacionais, mantendo a produção de conteúdos para seus canais digitais, enquanto a emissora segue com a cobertura dos eventos esportivos sob novos formatos. É curioso como a gente acompanha essa transição constante entre o universo das redes sociais e o palco da televisão aberta, algo que nos últimos anos virou uma espécie de santo graal para muitos criadores de conteúdo, mas que, como vimos com Virgínia Fonseca e o Domingão com Huck, não é um caminho pavimentado apenas com números de seguidores. Para entender o que aconteceu, a gente precisa olhar para quem é essa figura central. Virgínia, nascida nos Estados Unidos e radicada no Brasil, construiu um império digital praticamente do zero, começando no YouTube ainda na adolescência e transformando sua vida pessoal, seus relacionamentos e sua rotina em um produto de altíssimo consumo. A trajetória dela é marcada por uma habilidade quase magnética de reter a atenção, algo que a levou ao patamar de uma das influenciadoras mais bem pagas e seguidas do país. Ela não é apenas uma criadora de conteúdo, ela se tornou uma empresária com uma linha de cosméticos que movimenta milhões. No entanto, quando falamos da Virgínia, estamos falando de uma linguagem muito específica: o corte rápido, a espontaneidade, o filtro, a câmera na mão e a conversa direta com o seguidor, sem a mediação de um roteiro rígido. Do outro lado desse tabuleiro, temos Luciano Huck. O apresentador é um dos maiores nomes da história da televisão brasileira contemporânea. Desde os tempos de Band, passando pelo sucesso absoluto do Caldeirão na Globo e agora consolidado no horário nobre dos domingos, Huck é o mestre da narrativa televisiva tradicional. Ele cresceu fazendo televisão sob as regras da curadoria, da edição precisa, do *storytelling* que emociona, que constrói um arco narrativo onde a história tem um sentido claro para o espectador que está sentado no sofá. Huck entende de tempo de TV, de como segurar a audiência através da emoção e do ritmo. E é justamente aqui que o choque de realidade aconteceu. Quando a Virgínia entra no Domingão, ela não está entrando apenas em um programa. Ela está entrando em uma estrutura de produção que opera em uma frequência completamente diferente daquela que ela domina no Instagram ou no TikTok. Se a gente olhar para o passado, a tentativa de trazer influenciadores para a TV não é algo novo. Já vimos diversos nomes do digital tentarem essa migração e enfrentarem barreiras parecidas. A televisão exige uma entrega que muitas vezes não comporta a fragmentação das redes. O que me chama a atenção nesse episódio específico é a tentativa de alinhar o engajamento massivo da Virgínia com a necessidade de audiência qualificada de um programa de domingo. O público do Domingão é muito heterogêneo. Ele vai desde a criança que gosta de quadros lúdicos até o telespectador mais velho que busca uma narrativa clássica, algo que a Globo domina como ninguém. Quando o conteúdo da influenciadora foi levado para lá, a percepção que ficou é que faltou esse elo de ligação.
A própria declaração dela, de que seguia estritamente as orientações da produção, mostra uma desconexão técnica. Ela estava tentando cumprir um papel, mas a alma da performance não estava ali, porque a linguagem dela é visceralmente diferente da linguagem da TV. Na minha visão, o que esse momento revela é que o fator engajamento não é transferível automaticamente. Você pode ter 50 milhões de seguidores que acompanham cada passo da sua vida, mas televisão é um exercício de síntese e condução que exige uma técnica muito própria. O apresentador, no formato tradicional, é o guia. Ele precisa conduzir o espectador pela mão. Nas redes, o influenciador é o protagonista absoluto e o espectador é um acompanhante. Quando você coloca esse protagonista dentro de um formato que exige mediação, a coisa acaba perdendo a naturalidade. E o que a gente viu foi exatamente isso. Um produto que, para o público fiel da TV, parecia deslocado, sem uma linha condutora que prendesse quem não acompanha a rotina da Virgínia nas redes sociais. Eu particularmente acho que essa experiência foi, acima de tudo, um aprendizado valioso, tanto para ela quanto para a emissora. Não dá para dizer que foi um fracasso absoluto, porque a visibilidade de estar em um palco como o do Domingão é algo que nenhum valor de mídia consegue comprar facilmente. Ela saiu do nicho e foi para o grande público nacional. Porém, a quebra de expectativas mostra que o mercado precisa parar de achar que um número alto de seguidores é sinônimo de versatilidade total. A TV tem uma liturgia própria, uma forma de contar histórias que, embora precise se modernizar, ainda carrega um peso que o ambiente digital, por ser efêmero, muitas vezes desconsidera. Além disso, não podemos ignorar o contexto das polêmicas anteriores. Virgínia sempre foi um alvo fácil para críticas nas redes sociais, seja por suas escolhas de marketing, pelo estilo de vida ou pelas polêmicas envolvendo seus produtos e sua família. Esse histórico criou uma camada de resistência em uma parte do público que já entra no conteúdo dela esperando o erro ou desfecho negativo. Quando você coloca alguém com esse histórico sob a lupa da crítica especializada da televisão, a cobrança acaba sendo redobrada. O que faltou talvez tenha sido um projeto que abraçasse a natureza dela, em vez de tentar enquadrá-la em um formato que claramente não favorecia suas melhores qualidades. É fascinante observar como a televisão brasileira, em seu movimento de tentar dialogar com a nova geração, acaba esbarrando nessas limitações. A Globo, ao buscar essa parceria, tentava justamente rejuvenescer sua audiência e trazer um pouco dessa energia caótica e pulsante da internet. No entanto, o que esse fim de ciclo nos ensina é que a convergência de mídias não é apenas colocar um rosto famoso em um cenário luxuoso. Existe um abismo técnico entre ser uma estrela digital e ser um apresentador de televisão. A Virgínia é uma gigante nas redes, disso ninguém duvida, mas a televisão é uma arte coletiva e narrativa que exige um tipo de entrega muito mais focada no espectador do que no próprio umbigo do influenciador. No fim das contas, a saída dela e o retorno imediato à sua rotina de influenciadora mostram que ela sabe muito bem onde está a sua força. Ela é o seu próprio canal, a sua própria produtora e a sua própria diretora. Quando ela volta para o universo digital, ela retoma o controle total da narrativa, algo que a TV, por natureza, não poderia lhe oferecer. Para a emissora, o desafio permanece. Como atrair esse público jovem sem perder a essência do que faz um programa de auditório ser um sucesso de décadas? Esse é o grande dilema da TV aberta hoje. O caso Virgínia não é o fim dessa busca, mas sim um capítulo importante que nos mostra que, para unir esses dois mundos, vai ser preciso muito mais do que apenas audiência nas redes, vai ser preciso uma tradução cultural que ainda parece estar em processo de construção. A TV não morreu, como muitos dizem, mas ela está aprendendo, às vezes a duras penas, que não basta copiar o formato da internet para ser relevante no novo cenário da comunicação. O sucesso, agora, exige uma curadoria muito mais refinada do que a que vimos até aqui.